Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, minha gente! Bom Todos dia! contentes? Bom dia a todas! É um prazer estar aqui novamente e participar Anícia, desse abre seu som. Isso. Bom Pronto. dia, gente. Bom Bom dia, dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem. A voz está ruim, mas está tudo bem. É tá aquilo, meio cansada hoje. é o famoso tá ruim, mas está bom. Bom dia, Miriam. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos que estão conosco e que estarão mais tarde também, né, Miriam? Fala, Isso aí. Miriam, você. Eu adoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos e qualquer hora que você for nos assistir, aproveite, compartilhe com os seus amigos, com os parentes, comente, enfim, participe, né? Participe desse trabalho, que esse trabalho é feito com muito amor e carinho para você, para a gente poder divulgar mais as mensagens espíritas para que cheguem a mais lares, a mais pessoas e possa ajudar de fato, né, a entender essa nossa reencarnação, né? Gente, é muito bom estar aqui. É sempre muito bom estar aqui. Segunda-feira, 19 de agosto de 2024, às 7h30 da manhã, com vocês. Vou mandar um beijo para o Mauri, que ainda não pôde estar conosco. Receba o nosso beijo, nosso abraço, né? Com certeza. Certeza. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Não às 7h30 da manhã, mas às 12h30 da tarde. Sim! Vocês estão falando de onde, Carapai? Aqui na Alemanha, né? Mas a comunhão de pensamento e o estudo aqui em conjunto não tem distância. Essa distância não faz diferença, né?
Aí é um poder participar, é um amor muito grande de poder participar desse estudo e poder também, né, transmitir esse estudo para outras pessoas agora e no futuro que venham a assistir o programa, né? É maravilhoso poder compartilhar da palavra de Deus, sim. Isso aí. Manice, e nós? Onde vamos? Nós vamos tossir. Eita, ó. Nós vamos continuar nosso estudo. E Vamos, nós Miriam. estamos no livro Os Mensageiros, estamos no capítulo 25, Efeitos da Oração. Mas, como sempre, vamos começar pelo Evangelho, no capítulo 28, no item 2. O item 2 é sensacional. Não sei se vocês já se detiveram em folhear, pelo menos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no final é um capítulo todo de preces, é uma coletânea de preces. E é bacana demais esse prefácio. Fala sobre a oração dominical, que foi pedida, os espíritos pediram a Kardec que colocasse, logo no início desse capítulo, a oração dominical, porque ela vinha do próprio Jesus. Então, começa dessa forma o Evangelho. Os espíritos recomendam que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que ele coloca, que é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, está em Mateus 6, 9 a 13. Seja porque pode sugerir a todos, conforme os pensamentos. Eu também estou ruimzinha, gente. Conforme o pensamento que lhes conjugue e mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a mais simplória, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então, meus amigos, continua. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerra as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Daí vem a dizerem-na, geralmente, sem os pensamentos se detenham sobre a aplicação de cada uma das suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que se repita. Ora, quase sempre, esse é um número cabalístico, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia, para preencher o que de vago a concisão dessa prece deixa na mente, a cada uma das suas proposições, atitamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolva o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo que disponha, poderá aquele que ora dizer a oração dominical ou na forma simples ou na forma desenvolvida. Quem gostaria de fazer a prece? Se quiser, eu faço, com muito prazer. Então,
Iniciamos essas atividades agora, fechamos nossos olhos, encaminhamos nossos pensamentos umas às outras, todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, que estão aqui presentes para realizar esse estudo e conseguir também aprender um pouco mais através dele. Nessa harmonia, nessa união, nessa comunhão de pensamento e vontade, nos elevamos a Ti, Senhor, e agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos por nossa encarnação, por nossa natureza, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos, sim, e de coração. Louvamos a Tudo pela tua misericórdia para conosco e pedimos a todos nós aqui, a todos deste planeta, a tua bênção. Pedimos pela tua luz, que sempre está aqui conosco. Está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Elaine teve um probleminha com a sua internet. Então, como a gente gosta de fazer, nós... abertas para explicar melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Você teve um pequeno probleminha na fala, mas nós encerramos a prece por você e como eu estava dizendo, nós estamos, então, nesse capítulo 25, mas, como sempre gosto de falar, né, do que vem anteriormente a isso, para que a gente possa puxar um fio de novelo, né? Então, os rapazes Aniceto é mentor, né? Junto com Alfredo, levaram Vicente e André Luiz a um pavilhão enorme, onde dormiam diversos irmãos nossos, num estado catatônico muito severo. E o Aniceto, com a permissão de Alfredo, vai pedir a André Luiz que olhe uma pessoa chamada Ana, e a história de Ana é uma história muito interessante. Ela tinha matado o próprio marido, enfim, uma coisa assim bem, e ela ficou naquele tormento, aquela disco furado, né, que eu chamo, vai Aquela sempre culpa, né? a culpa e fica pensando naquilo, é um tormento danado, né? É um pesadelo que vai dar realmente o nome ao capítulo, né? Pesadelo. E depois disso, há uma prece maravilhosa de Ismalha, que a gente fica encantado com aquela prece. Nós destrinchamos aquela prece em vários programas. Se você não assistiu a nenhum deles, existe uma playlist aqui na web Estação da Luz, onde você pode também acessar e ver os outros programas que nós fizemos, né? A respeito dessa prece, que é fantástica, maravilhosa, né? E aí, Vanice, dá para você ler para a gente a continuação do nosso capítulo, a questão Sim, das bolhas luminosas, né? As bolhas de energia. Então, aí continua lá André Luiz, né? As bolhas luminosas caíam. Você está cortando. Né? Uhum. As bolhas luminosas, continuou? Continua. As bolhas... Então, pede para a Elaine ler. Lê, Elaine, por favor. Sim, com prazer. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. Maravilhoso, né?
Isso ilustra Sim, bastante, né, que a energia do pensamento, ela pode agir, muito, né, então para ele era algo, sim. maravilhoso. Tá me ouvindo? Uhum. Tá cortando Ele também. estava ele estava maravilhado, né, mostra, assim, que ele estava maravilhado com aquela situação e ele viu a capacidade, né, e a autonomia que era guiada, né, que guiava esses fluidos, né, dos trabalhadores, né, que eram concedidos, claro, pela o nosso Senhor, pelo nosso Pai, né, então, eu fico imaginando que maravilha deve ter sido isso. O inaudito, olha a palavra, o inaudito. Eu fui no dicionário, eu fui ver, né, o divino, né, o inacreditável, assim, o incrível, maravilhoso, né. Eles se achavam que a prece era apenas uma coisa que iria ser dita de qualquer forma. E quando Ismalha termina de fazer a prece, aquela luz em bolhas luminosas, começam a cair e eles ficam ali, nossa, uma claridade eterna, uma claridade profunda, e eles ficam maravilhados, estava irradiando. E não era uma luz artificial, né? Não era uma luz artificial. E eles também brilhavam. E eles ficaram assim, nossa, a gente também brilha, mas nem todos brilhavam. Eles também acharam isso interessante, né? Então, esses flocos radiosos, luminosos, que estavam caindo incessantemente, eles estavam, eles estavam ali de boca aberta, vamos dizer assim. Nossa! E mesmo aquelas bolhas iam em cima de cada um daqueles que estavam ali. Então, veja a força do pensar. Adorei essa imagem, né, que a Vanice trouxe. A força do nosso pensamento é uma coisa que é muito interessante. A gente não acredita que a gente é capaz de produzir efeitos do nosso pensamento. E a gente pode, sim, através do nosso pensar, fazer o melhor. Por isso a gente fala muito, né? Vamos pensar positivo, porque também os nossos pensamentos negativos também vão produzir, porque é através do pensamento é que a gente vai fazer as coisas. Não é isso, Vanice? Desculpa. É a nossa força magnética, né? Sendo irradiada através do pensamento para o bem ou para o mal, né? Depende do que a gente deseja. Aí, no caso, todos esses espíritos só trabalham para o bem, né? Só irradiam para o bem. Então, essa força magnética, ela pode ser concentrada e distribuída de várias formas. Aí, nessa foto, ela aparece como, ela mostra essa força como se fosse um elétron, né? Um átomo e os elétrons em volta, né? O átomo com seu núcleo e os elétrons em volta, irradiando e se tornando assim aquela força necessária para aqueles que a recebem. Na outra, mais para frente, a gente vai ver aí aquelas formas, né? Que a gente chama de forma de energia irradiante, né? Energia irradiante que toca aqueles. Desculpa. Que toca aqueles amigos doentes para que eles melhorem. Então, diz aí para gente. As irradiações do nosso pensamento e sentimento são propagadas pelo fluido cósmico universal, né? E ainda atingiu os seres encarnados ou desencarnados, formando entre nós e eles uma corrente fluídica. É aquilo, pensa no outro, vai aquela corrente, né? O pensamento segue, né? O pensamento é criador, né? Aí, conforme eu penso para o bem ou para o mal, mas prefiro pensar no bem, eu emito essa corrente de energia boa para o outro, né? Que muitas vezes sente e percebe. Na hora do passe, a gente tem esse pensamento bom e ele é potencializado pelos espíritos que nos circundam, a fim de que a gente desprenda mais energia em favor daquele que está ali recebendo aquele passe, né? E orar é ligar-se por uma atitude pura, ativa
ao pensamento e à energia divina que penetra todo o universo. E quando a gente ora, a gente penetra nessa energia. Nosso pensamento vai sendo propagado pelo fluido cósmico universal até atingir aquela nossa meta, né? Pela qual nós estamos orando. Como disse lá no Evangelho, né? Mas é orar de uma maneira consciente, porque não é orar como a gente às vezes ora o Pai Nosso, sem analisarmos o que estamos falando. Por isso a nossa fé é uma fé raciocinada. Você, quando ora, você também raciocina nas palavras que está usando na sua oração. Não é isso, Miriam? É tão interessante isso que a gente, quando você tocou num ponto muito interessante, às vezes o próprio pensar e a nossa própria oração na hora do passe pode fazer a cura de alguém por merecimento dela, mas a nossa irradiação também está ajudando, auxiliando, fazendo essa ponte, fazendo parte desse fluido que vai até o outro, né? Então, não tem distância para os espíritos, não tem distância para o nosso pensar, não tem distância para que a gente possa emanar algum pensamento, algum sentimento que possa propagar e possa atingir o outro. Então, a gente fala sempre para que as pessoas tenham pensamentos melhores e que a oração ela tem esse efeito curativo, ela tem esse efeito de adoração, mas ela tem esse efeito curativo também. Eu, com a minha oração, posso pedir a Deus que ajude aquele que está ali nessas condições ainda precárias, mais do que as nossas. Não que nós não tenhamos também situações precárias, não é isso. Nós também somos necessitados do amor divino, das vibrações que possam fazer por nós, né? Nós também solicitamos preces por nós mesmos, né? Mas essa é a energia. Ativa o pensamento nessa energia divina, para que ela possa penetrar aonde quer que seja e algum bom espírito possa nos auxiliar naqueles momentos, né? Então, é muito interessante. E essa claridade aí dos mentores, de todos aqueles que estavam fazendo aquele trabalho para aqueles nossos irmãos, ela se estendia, então, num espetáculo muito bacana, muito prodigioso, e eles ficaram, ó, de bocão aberto, achando que era uma maravilha agora, aquilo ali. Mesmo que tivesse... Né? Pode falar. Não, eu ia falar. E no outro slide está mostrando que quem não usa a prece diariamente está perdendo uma oportunidade valiosa, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de nos ligarmos a Ele, né, da maneira mais simples. A gente às vezes pensa que para chegar até Deus tem que fazer a coisa prodigiosa, aquela coisona. Não, mas uma coisinha que é uma prece, né, a gente consegue se ligar a Deus. Tem uma história que conta que tinha um trabalhador que ele falava todo dia, né? Jesus, estou aqui, não é isso? Ele dava bom dia para Jesus É a todo história dia. do Zé. A história do Zé. E ele, o Zé, com aquele bom dia dele, ele atingia lá os espíritos mais elevados possíveis, chegava a Jesus a prece dele, né? Então, a prece não precisa ser um conjunto de palavras bonitas, é só um pouquinho de palavra com fé, né? É onde o coração esteja envolvido, né? Sem isso, não tem como você chegar até Deus, o seu pensamento chegar aonde você quer que chegue, né? Chegar a Deus, chegar aos bons espíritos, solicitar a presença deles na nossa existência, para que a gente possa ser curado, para que a gente possa fazer o melhor, possa fazer o bem. Mas eu queria dar bom dia aqui para a Alvanira, bom dia, querida, bom dia, Francisca, bom dia, Ferreira Neide. Gente, pode dizer de onde você é, minha querida? Ferreira Neide,
Olha, de onde são vocês, né? Fiquem à vontade para comentar, para perguntar. Essas meninas, a Alvanira e a Francisca, sempre estão aí com a gente, né? Enfim, Uhum. fique à vontade para falar com a gente, participar, que nós todos somos aprendizes do Evangelho do Mestre Jesus, ok? Então, fique à vontade. Você gostaria de falar alguma coisa, queridas? Mais alguém? Vou terminar de ler essa leitura aqui, que está muito interessante. O próximo slide. Quem não usa a prece diariamente está perdendo oportunidades valiosas de se ligar aos planos elevados dos espíritos, em que a nobreza, a bondade, o perdão, a esperança e a paz sempre vibram e nos aguardam. Olha só. Mas quem está cumprindo os seus deveres está orando. Olha que legal, gente. Estou cumprindo meu dever, estou orando. É uma oração. O trabalho é uma oração. Né? Quem trabalha alegre e não apenas para si mesmo, está orando. Quem estuda procurando entender a vida, os seres, para agir com acerto, está orando. Quem se esforça para mais servir, está orando. Porque orar não é apenas dizer algumas palavras ou formular pensamentos. Orar é uma atitude, olha, coisa mais gostosa. É maravilhoso isso, né, Vanice? Como é importante. Então, se a gente tem já essa ferramenta da vida, né? Se a gente já sabe dessa ferramenta, né? Como é valiosa, né? Esse plano de elevação do nosso próprio espírito. Nós, já com o nosso pensar, pensando bem, vou fazer o meu melhor, então podemos ter mais bondade, ter nobreza, ética, né? Perdão, esperança, trazer, construir em nós paz. Isso aí é interessante demais, gente. Então, eu gostei muito de quem estuda, né? Nós estamos aqui em um estudo sequencial, toda segunda-feira, para aprofundar, para entender melhor. Mas esses ensinamentos têm que ser trazidos para a nossa vivência, para a nossa vida, né? Então, para que a gente possa modificar em nós aquilo que não está muito bom e sermos melhor, para agir, para acertar, estar sempre orando, né? Nos esforçando, trabalhando, estudando, enfim, estando fazendo um esforço de servir sempre, aonde quer que Deus tenha nos colocado. Sempre estar a serviço, sempre a servir, sempre a servir. Bacana aí para vocês verem a luz que emana dos mentores naqueles que estão ali naquela Situação, né, de deitados numa maca. aquela situação que estão dormindo e com aquele aspecto cadavérico, aquele aspecto mumificado, né? Então, as bolhas vão caindo, né? Então, você E vê... aquelas bolhas lá, desculpa, Miriam, essas fotos eu tirei de do estudo de um outro companheiro nosso, que também faz estudo de mensageiro, há 10 anos atrás que foi esse estudo. Eu achei na internet, aí falei assim, vou me apostar aqui, ele não vai ficar com raiva, não. Botei o endereço direitinho de onde eu tirei, aí peguei essas fotos, achei sensacional, porque a gente só falar, às vezes a pessoa não consegue idealizar o que está acontecendo, né? E com as fotos fica melhor. Opa! Elaine, voltou, Elaine? Elaine voltou. Voltei. Desculpa, minha gente. A minha internet tá péssima. Eu mudei de lugar, agora estou aqui na sala para ver se dá certo. Porque estava oscilando muito a internet aqui. Beleza. Não está boa, não. Falando, né, dessa questão aqui, Elaine, que é a gente ter esse trabalho do pensar, para a gente poder melhorar, né? Você gostaria de dar uma contribuição?
De a gente pensar, sim, eu acho que a gente melhora quando a gente modifica os nossos atos, né, todos no dia a dia. A gente consegue ter uma vibração melhor, né? Se a gente focaliza o nosso pensamento para o bem, eu acho que a gente melhora bastante e pode ajudar, inclusive, nas orações e tudo, porque quando eu caí da internet, eu queria fazer essa observação, né, que vocês comentaram sobre as nossas atitudes durante o dia, né? Toda a intenção, toda boa intenção é uma comunhão com Deus, né? É uma comunicação com Deus. Então, a oração, ela não, como vocês falaram também, ela não está só em palavras, ela está também, mais que tudo, nas atitudes, né? Porque as boas atitudes, elas nos aproximam mais de Deus, né? E orar todo dia melhora muito mais a nossa vibração e purifica muito mais como é que diz? A nossa energia mesmo, né? Fazer o evangelho do lar, importantíssimo. Nossa, eu vejo uma mudança maravilhosa aqui, né? Na atmosfera aqui em casa, na relação entre a família, os irmãos com os irmãos, vem melhorando muito depois que estamos praticando o evangelho no lar já há algum tempo, né? Olha que beleza. Eu perguntei de onde estava falando. Ferreira Neide, bom dia. Eu sou do Japão. Aqui agora é noite. Ai, seja muito bem-vindo e seja de paz o seu dia. Aproveite bastante essa noite. Que maravilha a internet, né? Podemos alcançar muitos corações, até lá do outro lado do mundo. Um lugar que eu gostaria muito de conhecer, o Japão. Nossa, principalmente naquela época onde tem aquelas flores todas de pêssego, aquela coisa linda. Ai, meu Deus, é muito extraordinário esse país. Então, continuando o nosso estudo aqui, o pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilações nos campos múltiplos da forma que servem na romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. Desse livro, Pensamento e Vida. Gente, isso é fantástico. Aqui dá um seminário, viu? Se a gente for pegar cada uma dessas palavrinhas, dá um seminário. Porque nós achamos que nós somos apenas a matéria, e nós não somos a matéria. Nós somos também matéria. Mas a nossa matéria é diferente. O espírito é luz, o espírito é energia, traz em si um magnetismo muito profundo. Existe um professor, Jacob Mello, que dedicou a sua vida a estudo do magnetismo, a cura por ele, como é que a gente se relaciona com as coisas, com o mundo visível, com o mundo invisível. Então, é fantástico a história. Se vocês depois quiserem, procura lá, Jacob, G-A-C-O-B, Mello, com 2 L's. Ele tem estudos maravilhosos a esse respeito, e isso aí, essas manifestações, está na vida do universo, né? Mas eu não acredito nisso. Não tem problema que você não acredite, mas pega pequenos papeizinhos e joga pequenos papeizinhos em cima da mesa. Pega uma régua dessas de escola, de 30 centímetros, passa no cabelo, passa no seu cabelo, e depois você bota em cima desses papeizinhos e vê o que vai acontecer. Isso se chama magnetismo, isso se chama eletricidade. Então, a eletricidade, vai grudar todinho na sua régua. Então, você pode não acreditar, mas são fenômenos da natureza, são fenômenos naturais, né? Então, não há nada de fantasioso, né? Nada que
Nada de maravilhoso e sobrenatural, como está lá no livro dos médiuns. É Isso. só questão de mediunidade, de eletricidade. Nada de maravilhoso. Tudo a ciência explica. As ciências explicam e a ciência espírita aprofunda nesses quesitos, porque tem mais um componente, o componente espiritual. Somos espíritos. Então, diz lá no livro que tem 3 elementos essenciais no universo: Deus, Espírito e matéria. Só esses 3. Saiu disso, você não tem mais, não existe. O que somos nós? Matéria e espírito. Né? Quando desencarnamos, ainda continuamos com uma matéria, mais sutil, mais, chamada perispírito. Né? Então, e o que está dentro desse perispírito? A gente diz que é o modulador do espírito. E o espírito é o quê? O espírito é a luz, vibra, é aquele que tem a eletricidade, é aquele que faz o pensar, é aquele que faz a vontade. Então, fora da nossa vontade, a gente não consegue. Então, tirando o espírito, a matéria, o que sobra é Deus. Porque nós não conseguimos ainda, com as poucos conhecimentos que temos, defini-lo. A gente sabe que ele é a causa primária de todas as coisas, como está lá no Livro dos Espíritos, a sua primeira pergunta. Mas vai explicar Deus? Assim, a gente explica pelas coisas que ele faz. Quem criou tudo? Olha o céu, olha o mar, olha você, né? Aí a gente só consegue explicar através das consequências do seu pensar, do seu fazer, né? Então, mas um dia a gente chega lá, gente. Um dia a gente chega lá. E aí? Podemos seguir? Né? Sim. Donice, quer falar mais alguma coisa? Termina de tossir e fala. Deixa a Elane falar. Milane. Se quiser, eu tenho um comentário, porque eu achei interessante quando ele fala assim, ó, criando a gravidade, a gravitação e a afinidade, assimilação e desassimilação, né? Que eles são componentes importantes, né? Nas metas supremas. Aí eu queria comentar, primeiramente, quando você falou do papelzinho, né? Que a gente passa no cabelo, eu lembrava quando a gente era criança, quando eu era criança, aí a gente brincava assim, botava 2 pedrinhas juntas, e a outra criança enrolava assim a pedrinha, não enrolava, só passava uma outra pedra ao redor, e quando a gente tentava separar as pedrinhas, elas tinham aquela união, né? Elas tinham uma certa dificuldade da gente separar elas, esse magnetismo que você falou, né? E eu queria também dizer que esse magnetismo ele existe também entre a gente, né? Essa afinidade que há entre a gente. Eu acho isso uma perfeição muito linda, né? Você vê que os animais eles se unem espécie pela afinidade de espécie, né? Você não vê um animal se unir ou reproduzir com outra espécie, não, é sempre pela afinidade, né? Porque se não houvesse essa afinidade, o que haveria? Para mim não, né? Pelo que eu entendi através de poucos estudos que eu vi, é que haveria o afastamento, né? Então esse não é o propósito divino, né? Que nós nos afastemos uns aos outros, dos outros. O propósito é que nós nos juntemos uns aos outros, que nos unamos uns aos outros. E essa afinidade ela se faz muito importante, né? Na nossa vida, quando a gente diz, aquela pessoa tem uma química legal, né? Então a gente vê que existe essa química, onde as pessoas comungam o pensamento, ou a energia, né? Usar com amigos, com parceiros. É muito interessante mesmo. Então, a Elaine deu mais uma quedinha aí na sua internet, minha amiga. Então, aqui, olha, esse aqui é as bolhas, né? Ver quanto ainda eles já tinham acabado de fazer a prece, mas continuava aquela concentração de forças, essas emissões vibratórias dentro, como bolhas de luz
que fossem concentradas ali. Então, diz aqui no nosso livro, e a gente falou um pouco disso nesses nossos capítulos anteriores, nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vastos círculos irradiantes, né? Uhum. Para quê? Para continuar a fazer o trabalho que é para benefício de todos aqueles. Então, essas bolhas que estavam caindo aí, elas continuavam fazendo o trabalho de iluminação daqueles que ali estavam, para que eles pudessem perceber e pudessem despertar desses pesadelos, dessa condição mumificada em que eles se encontravam, né? Eu achei bacana demais essa. Falei, meu Deus, eu não iria ter essa imaginação de fazer bolhas. Como gostei demais, viu, Vanice? Ai, ai. Fala aí, Vanice. Bom. Eu achei esse estudo muito bom. De vez em quando é um estudo que já finalizou, mas de vez em quando eu pego, vou lá, leio, para ver o pensamento dos companheiros. Que a gente, fazendo estudo, tem que ter o conhecimento do pensamento dos outros companheiros que também trabalham em torno do mesmo estudo, né? Então, na internet tem muitos estudos sobre o mensageiro. E eu fui pegando alguns e gostei muito desse companheiro, que ele traz para a gente essas imagens, né? Ele falou que a mente humana precisa de imagens para compreender. Então, ele fez essas imagens aí, eu colei dele e agradeço muito a ele por ter tido essa inspiração, né? E que ela passe para todos os outros que também estão estudando. Porque eu vejo assim, que quando eu tenho um material bom para o estudo, eu tenho que repassar, que é para todo mundo usar, né? Todo mundo desfrutar desse material. Com certeza, não veio de nós, foi inspiração dos bons espíritos, né? Então, quem está falando? Milton. Milton chegou. Bom dia, Milton. Tudo bom? Obrigada. Uma semana de luz e paz para você também. Então, é isso, gente. Que quando os companheiros publicarem seus trabalhos, nos permitam usar dele também, desfrutar deles também, a fim de que possamos mostrar tudo isso, né, melhor para os nossos amigos que estão estudando. Então, essas bolhas que ele botou aí, botou bem assim, ilustrado para a gente entender, né, são as bolhas que saíam dos companheiros e se dirigiam para aqueles que estavam ali necessitando de energia. Eu diria que essas bolhas são bolhas de energia, né? Estão cheias de energia que vão aí, quando se liberam ao toque do companheiro necessitado, né? Quando elas tocam no companheiro necessitado, elas liberam aquela energia para o corpo fluídico, né, desse companheiro aí, a fim de ajudá-los a se reerguerem desse estado que eles se encontram, não é mesmo? Mas Verdade. você vê que essas bolhas elas são dirigidas por uma vontade divina, por uma vontade ali, né? Que é a vontade deles, da inteligência deles, mas se você prestar atenção na foto, tem uma luz que vem do alto sobre todos eles, tanto dos mentores quanto das pessoas. Então, existe uma vontade, uma inteligência maior e que faz impulsiona essas bolhas para os nossos amigos ali, né? Então, você vê que há um processo naquele trabalho de toda essa equipe. Há um processo que tem que ser estudado, né? A gente tem que ir observando e vendo como é que isso se procede, né? Então, vai sair da fronte de todos eles, bolhas incessantemente despencam, né, sobre todos eles, e é um processo, está ali, entrando em contato com todos aqueles que estão nesse estado de petrificação, de mumificação, né? Então,
o André Luiz fala que pôde observar o inaudito e inconcebível para mim. Né? Como você falou, né, Elaine? Inaudito e inconcebível, né? Ele não acreditava que pudesse acontecer uma coisa dessa, né? É verdade. E é linda, assim, essa imagem que está aí é linda, né? Porque para ele, como, né, você acabou de falar, ele era tão maravilhoso que para ele era difícil, né, de realizar, de perceber aquilo tudo, de acreditar, né? Mas ele viu e ficou maravilhado. Porque aí a gente vê, né, assim, a caridade, né? A demonstração da caridade de todos aqueles ali presentes, e você viu que a eficácia da caridade está ali, porque eles têm a vontade, então eles estão canalizando a, a energia de Deus, né? A vontade, como você falou, toda essa intenção de todos ali presentes estava sendo canalizada, servindo de instrumento para a vontade divina, que era de ajudar aqueles ali, né? Então, eles todos ali concentrados, é o que eu vejo na foto, né? Mostra que eles estão todos concentrados nessa transmissão, né? Desses fluidos que revitalizadores, os fluidos revitalizadores do bem, né? Que estavam revitalizando aqueles adormecidos ali. Isso mesmo. Com certeza. E aí está mostrando que as bolhas foram aumentando a proporção, né? Muito interessante. Eu gostei muito da questão do Livro dos Espíritos, na 938, a nota de Kardec, ele vai falar que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações com o seu simpatizem, dar-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Então, há aí uma esperança para todos nós, né? Dá para todos nós grande esperança que nós todos chegaremos à perfeição, amando e já começando a aprender aqui, né? A necessidade de amar, a necessidade da gente amar uns aos outros, né? Elaine, mostrando. Deixa, Vanessa. Vamos lá, Vanessa. Não, dizendo assim, já mostrando esse amor assim, né, natural, porque esses espíritos estão aí orando por aquilo que eles estão, eles nem se conhecem, eles não sabem quem são, mas estão ali orando por eles, vibrando para que eles fiquem bons, né? É um amor incondicional, quer dizer, não são meus irmãos, meus parentes, meus consanguíneos, são irmãos em Deus, irmãos em Cristo, né? Por isso eles estão ali orando por eles, sem nenhuma outra condição que não seja o amor, não é isso? Com certeza, né? Fazer o bem fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem discriminação, né? Sem discriminação, sem julgamento, né? Estavam ali completamente dispostos a fazer o bem ao outro. Então, eles estavam nessa condição de múmias, né? Então, as múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Olha que maravilha. Então, o efeito da oração. Alguns daqueles infelizes deixaram escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçassem por fugir ao sono doloroso. Veja, então, que como é benéfico a prece que Ismael ali fez para aqueles que estavam ali nessa condição, dormindo nessa condição, nos pesadelos, né? O caso da Ana foi um caso que me impressionou demais. Ela fazer todo aquele engendrado para matar o marido, né? Por conta, enfim, levá-lo para que o trem passasse em cima deles. Para mim foi assim, eu fiquei muito tempo pensando nessa circunstância, como
a dor que ela sentia dentro dela foi tão enorme, né? E depois que desencarnou, continuou vendo as mesmas imagens, a mesma. Porque a culpa é uma coisa muito séria, minha gente. A gente não sabe o que vai dentro do coração, né? Daqueles que sofrem tanto. A pessoa pode estar rindo. Ah, ela está bem, ela está sorrindo. Você não sabe o que vai no coração, né? Você não sabe o que vai ali dentro. Então, sempre falar o bem, sempre tentar ajudar de alguma maneira positiva, né? Então, é esse exercício para que a gente possa aprender a amar. É um exercício, como diz na questão, na nota de Kardec, é o nosso caminhar para sempre para Deus. Uma hora a gente chegará lá, uma hora a gente vai juntando mais pessoas, porque o amor tem esse problema magnético, né? Ele gruda as pessoas. Ele gruda as pessoas, o amor gruda as pessoas. Não é, Vanice? É. Verdade. Ele forma um laço, né? E esse laço nunca mais se separa, seja nessa vida ou na outra, né? O amor eterniza as pessoas. É um traço de união eterna entre as pessoas, né? Vão se amar para sempre, se o amor for verdadeiro. Agora, se for aquele amorzinho falso, ele se acaba, né? Mas o verdadeiro fica. Então, lá no próximo está dizendo assim, que após receberem toda essa carga magnética emanada da oração profunda e do desejo verdadeiro de ajudar o próximo, do sentimento real de amor, né? É isso que a gente está falando, ó. Esse amor que transcende, né? Transcende a tudo. Esse sentimento real de amor de todos os espíritos que trabalhavam naquela equipe de socorro, alguns dos que estavam adormecidos passaram a sinais de despertamento. Alguns mais leves, outros mais intensos. Né? Alguns só mostravam que estavam com pesadelo. É igual a gente quando está sonhando, que dá aqueles remeliscos, que dá aquela. Né? A gente faz assim, né? Quando está sonhando. E no caso deles foi a mesma coisa. Uns se mexeram, gemeram, falaram, se sacudiram. Outros não, outros continuaram, né, naquele estado catatônico. Não é isso, gente? É verdade. Assim, quando eu achei interessante, quando ele falou da múmia, né? Eu até procurei uma outra palavra, fiquei buscando assim, como é que seria poder descrever isso? De fato, não há como descrever outra coisa, né? É como se ele estivesse nesse sono, né? Mas não era um sono simples, né? Era um sono tão praticamente onde eles estavam aprisionados e atormentados pelos pesadelos, né? Que esses pesadelos eles chegaram por conta do que você falou da culpa, né? Da maldade que ela praticou, né? Por exemplo, no caso dela, a maldade, a rebeldia, as más ações, né? Então eles ficam completamente envenenados, né? Pelo próprio veneno. Então a ação dos espíritos benfeitores, dos trabalhadores ali, desintoxicou, né? Assim, é como se fosse desintoxicar ali um pouco a eles, que pouco a pouco, né? Estava acontecendo, né? Então, essa desintoxicação ela é gerada pela a eficácia do bem, né? O que a gente vem comentando, a carga magnética, foi praticamente o elixir, né? Que estava ali ajudando aquelas pessoas que se viam em diferentes graus de estágio, né? Uns estavam mais, conseguiam absorver mais, né? Aquela carga, aquele fluido do bem, né? Outros não conseguiam nem tanto, né? Eles absorviam um pouco menos. Então é diferente. Assim se nota a diferença de estágio de um para o outro, né? É a necessidade de cada um e a condição daquele espírito de entender. Porque às vezes o espírito está ali precisando receber aquela energia, ele recebe a energia, mas só que ele ainda não entende bem as situações, não entende o que se passou. E a questão do tempo também é uma questão muito importante para o espírito, porque ele, depois de algum tempo no sofrimento, ele perde a noção do tempo que ele está ali, de onde ele está. Muitos, às vezes, lá no trabalho de atendimento espiritual, eles já não sabem mais nem o nome deles, nem o nome. Teve uns que já me disseram que não sabiam nem mais se eles eram homens, se era mulher,
Ele só sabia que era uma pessoa revoltada, né? Então, isso aí é a perda da sua personalidade humana, né? A perda da personalidade humana devido ao sofrimento. Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado quando lida com esses espíritos. Por isso, também, esses espíritos que estavam lá, que foram cuidar desses espíritos aí que estavam mumificados, foram espíritos mais elevados, que têm uma condição melhor para entender aquela situação sem julgamento. Você imagine, se eu vou lá, aí leio lá o perispírito de Ana e vejo que ela matou, né? Nem era marido, era o amante, né? Matou, ainda botou para cortar a cabeça, aquilo tudo. Eu ia ficar com raiva da Ana, eu ia falar, pô, que sujeito é essa? Eu vou rezar por ela, nada, né? Mas os espíritos que ali foram, já foram com outra visão, outro sentimento. Aí que eles viram ela nessa situação e falaram, não, tem que rezar e muito, muito por ela, né? É a visão espiritual mais purificada, mais leve, sem julgamentos, não é isso? Isso mesmo. É interessante que ali, essas bolas, é o início do despertar. Então, esse é o início de despertar, né, desses espíritos, já se encontravam impregnados com aqueles fluidos salutares que estavam sendo ministrados esporadicamente pelo aquele grupo de auxílio. Mas nem todos, no entanto, despertariam daquele momento, mas já demonstravam sinais, já começavam a mexer os pés, mexer as pernas, a fazer gritos, né? Mas em breve eles acordariam daquele sono ruim. Então, aqueles que foram beneficiados pela prece, a gente sente de fato o efeito da prece feito quando muito amor, com muito dedicação às pessoas que ali estão, né? Então, é muito interessante isso. E aí tem o outro parágrafo, mas eu gostaria que a gente. Acho que não dá para a gente. É muita coisa que está escrito aqui, mas eu vou ler, mas acho que a gente deveria buscar de volta para o próximo programa. Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantavam distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Então, é rico esse texto, é super rico esse parágrafo, porque se nós formos recordar, fazer um link com o que nós já estudamos, a gente vai prestar atenção que o sopro foi curativo. Se você perdeu algum dos nossos episódios, tem a playlist, volta lá. Nos capítulos anteriores, nós falamos desse processo, como ele é feito, né? Como é que eles atuaram naquilo, mas esse efeito da prece é um dos efeitos mais interessantes que eu achei, porque a gente acha que a gente faz a prece e acabou. Não, a gente ainda fica envolto nas vibrações das nossas preces. A gente ainda faz um aulo envolto em torno de nós mesmos, de luz, né? E a gente já pode continuando a fazer um bem com aquele pouco de luz que ali a gente tem, né? E é muito interessante esse capítulo. Capítulo 25, né? O 24 e o 25 são sensacionais, são muito elucidativos para a questão da prece, para a questão da oração. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Porque eu acho que nosso tempo está aqui, eles correndo, né? Eles levantaram e saíram correndo, né? Viram, sentiram que estavam vendo alguma coisa e saíram correndo. Achei sensacional também. É uma imagem, né?
Só para dizer, assim, que eu, né, estudando, procurando sobre a prece, no Livro dos Espíritos fala bastante sobre a prece, né? E cabe dizer que, a partir da pergunta 558, fala bastante, muito bem sobre a prece, que vai seguindo, 558 até um certo ponto, e inclusive perguntas antes dela. Maravilhoso, vale a pena dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos também. Bom, eu vou me despedindo, dizendo tchau para vocês. Espero na próxima semana estar com essa voz melhor para conversar mais, tá bom? Um beijo. Vanice, Miriam, faz para mim, porque você podia não fazer tem. a prece, Vanice, que aí você já se envolve nesse fluido. Não, faz você, por Verdade. favor. Eu vou me envolver no teu fluido. Vamos fazer uma prece Tchau. boa por vocês também. Então, Tá vamos, bom. meus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal da TV Web Rádio Estação da Luz. Tem mais de 52 programas por dia. É um esforço muito grande para levar essa mensagem para todos os corações que estão aí, né, batalhando para um mundo melhor. Porque, na verdade, é isso que a gente quer. A gente quer fazer do nosso mundo, tanto o espiritual quanto o da matéria física, um mundo melhor. E ela só é melhor se tiverem espíritos melhores, né? Então, é melhorar a cada um de nós, né? Então, vamos orar, né, minha gente? Cadê o bom pastor para a gente orar aqui? Né? São programas por semana. Pela Web Estação, ao vivo, temos programas em idiomas brasileiro, francês, alemão, inglês, espanhol, italiano, programas sobre Umbanda, o Islã, o judaísmo. Vê que é eclético, que é uma estação fantástica, fazendo todo bem. Vamos orar, então, meus amigos. Que Deus, na sua infinita bondade, possa amparar todos aqueles que se encontram com os nomes nas nossas preces. Mas, principalmente, Senhor, para nós mesmos que estamos aqui nessa batalha para fazermos todo o nosso, tudo que pudermos fazer para melhorarmos a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, nesse nosso esforço diário para chegarmos a ser considerados filhos do Altíssimo. Que o Pai de misericórdia possa entrar com os seus fluidos também, junto a todos os lares, para que todos possam receber o amparo e o carinho do nosso querido Deus. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.